Boa tarde, meus amigos. Aqui quem está falando é o professor Marcelo Rocha em mais uma aulinha de física. Hoje a gente vai começar o estudo da eletricidade, essa área que é interessantíssima, muito bela, porém muito misteriosa. Alguns alunos consideram o terror do ensino médio, não é? É uma área muito grande, por isso a gente vai dividir em duas partes. A gente vai começar o estudo hoje da eletrostática e em outro dia, em outro momento, a gente vai falar sobre a eletrodinâmica. Então, primeiro a gente vai falar sobre cargas em repouso, e a gente vai ver que não é tão repouso assim, né? É a nossa eletricidade estática. E, num segundo momento, a gente vai falar sobre essas cargas em movimento, que é a nossa eletrodinâmica, e cargas em movimento nos lembra corrente. Então, é lá em eletrodinâmica que a gente vai falar sobre correntes elétricas, resistores, capacitores, etc. Por enquanto, a gente só vai estudar os fenômenos relacionados à eletrostática, ou seja, eletricidade parada, beleza? E para isso a gente tem que começar a falar sobre o que é um corpo eletrizado, o que é um corpo não eletrizado e como nós podemos fazer para eletrizar um corpo. Galera, um corpo eletricamente neutro ou não eletrizado significa que ele tem número igual de cargas positivas e negativas. Então, ele tem número igual de prótons e elétrons. Então, imagine um objeto que tem 1 trilhão de prótons e 1 trilhão de elétrons. Esse objeto ele é eletricamente neutro. Se nós fôssemos falar qual a carga dele, dizer qual a carga dele, a gente diria carga zero. Mas, professor, ele tem carga? Claro que ele tem carga. Ele tem cargas positivas e cargas negativas que se anulam. Quando eu falo em carga zero, significa carga líquida. Ele não tem nem prótons a mais e nem elétrons a mais. Não tem sobras na estrutura. Então, a gente diz que a carga líquida daquele objeto é zero, já que ele tem número igual de cargas positivas e negativas. Então, é falso você dizer que um corpo eletricamente neutro não tem cargas. Ele tem tanto cargas positivas quanto negativas, só que elas se anulam, tendo como efeito geral, efeito global, uma carga líquida zero. Então, o que significa eletrizar um corpo que é inicialmente neutro? É provocar um desequilíbrio nessa igualdade. Que igualdade? Prótons e elétrons. Então, se por algum processo eu conseguir produzir um desequilíbrio nessa igualdade, de modo que o corpo fique ou com mais elétrons que prótons, ou com mais prótons que elétrons, a gente diz que o corpo se eletrizou ou ele foi eletrizado. Se nós conseguirmos fazer com que ele fique, ao final do processo, com mais elétrons que prótons, a gente diz que ele está eletrizado negativamente. Se no final do processo ele ficar com mais prótons que elétrons, a gente diz que ele ficou eletrizado positivamente. E aqui, galera, cabe ressaltar um detalhe importante. Dentro de eletricidade, somente os elétrons se movem. Então, somente os elétrons serão transferidos de um corpo A para um corpo B, de uma região A para uma região B. Então, quando eu falo que um objeto ganhou carga, quando um objeto perdeu carga, eu estou falando de transferência de elétrons, jamais prótons. Por que eu estou falando isso? Porque os prótons estão presos, né, através de forças nucleares lá no interior do núcleo. Nós não temos acesso aos prótons, a não ser que você leve os átomos para aceleradores de partículas e nós consigamos fissionar esse núcleo e ter acesso aos prótons. Então, em geral, quando um corpo fica eletrizado, é por transferência de elétrons, nunca por transferência de prótons. Então, para todos os efeitos, os prótons são imóveis dentro da estrutura. A gente só vai trabalhar com elétrons, beleza? E em se falando de eletrizar um corpo, existem 3 maneiras da gente fazer isso e é o que a gente vai começar a estudar. Mas antes, a gente tem que falar sobre alguns princípios que são extremamente importantes dentro da eletricidade. Eu sei que você já sabe, mas a gente vai aprofundar um pouquinho isso daí. Galera, um grande princípio é o princípio da atração e repulsão. O que esse princípio fala? Que cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e cargas elétricas de sinais opostos se atraem. Ou seja, quando você tenta aproximar um próton de um próton ou um próton de um elétron,
um próton de um próton ou um elétron de um elétron, você vai sentir uma repulsão entre eles. Já se você tentar aproximar um próton de um elétron, você vai sentir uma atração. Então, esse é o princípio da atração e repulsão, também conhecido como princípio de Dufay, dependendo do livro que você vai estudar, não é? Outro princípio também importantíssimo, tão importante quanto o princípio da conservação da energia, princípio da conservação da quantidade de movimento, é o princípio da conservação das cargas elétricas. Então, quando a gente falar que um corpo ganhou carga, que um corpo perdeu carga, isso é só uma maneira de falar. Na realidade, o que a gente está querendo dizer é que cargas elétricas foram transferidas, porque a quantidade de cargas elétricas no universo é imutável. Então, nunca em laboratório a gente conseguiu violar esse grande princípio. Então, se você conclui, por exemplo, que um determinado objeto perdeu 1 trilhão de elétrons, ele não perdeu, ele foi transferido e alguém recebeu esse 1 trilhão de elétrons. Assim como se você recebe 1 milhão de elétrons, com certeza alguém perdeu. Não tem como nós criarmos cargas elétricas ou fazermos cargas elétricas desaparecerem, não é? Apenas transferi-las, somente isso. E esse grande princípio é chamado de princípio da conservação das cargas elétricas e está aí o enunciado dele. Num sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das quantidades de cargas positivas e negativas é constante. Galera, um outro detalhe importantíssimo, que alguns autores chamam de princípio da quantização de carga elétrica. O que seria isso, galera? Acabamos de falar para vocês que quem é responsável pela transferência de carga de um objeto para o outro são os elétrons. Mas os elétrons em si não são cargas, eles transportam cargas. Então, quando eu falo que um corpo A recebeu 1 milhão de elétrons, não quer dizer que ele recebeu de carga 1 milhão de coulombs, não. Cada um desses elétrons transporta uma carguinha que nós na física chamamos de carga elétrica elementar ou fundamental. É uma constante na natureza. E ela vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, por exemplo, se um determinado objeto recebeu 2 elétrons, quanto ele recebeu de carga? 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, ele recebeu 3,2 vezes 10 a menos 19 coulombs. Se um determinado objeto ele recebeu 100 elétrons, quanto ele vai receber de carga? 100 vezes essa constante, 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, toda a carga que um objeto pode ter, quer seja positiva ou negativa, é múltiplo inteiro dessa carga elétrica fundamental que eu falei, 1,6. Então, todo objeto só pode ter uma carga elétrica, positiva ou negativa, múltipla de 1,6 vezes 10 a menos 19, porque você não tem uma quantidade de elétrons quebradas, não é? Ah, o corpo tal recebeu 2,4 elétrons. Isso não existe, porque essa quantidade não pode ser quebrada. Ou você recebe 2 elétrons, ou você recebe 3 elétrons. Se você recebe 2, você recebeu uma carga de 2 vezes 1,6. Se você recebeu 3, 3 vezes 1,6. Se você perdeu 8, 8 vezes 1,6. Não existe, eu perdi 12,4 elétrons. Não. Ou você perdeu 12, ou você perdeu 13. Então, a quantidade de carga que um corpo pode ter é sempre múltipla de um valor fundamental. Esse princípio nós chamamos de princípio da quantização da carga elétrica. Por que quantização? Porque a quantidade é previamente definida, são quantidades previamente estabelecidas. Um corpo não pode ter a carga que ele queira, quer seja positiva ou negativa, só múltiplo de 1,6. 1,6, 3,2, 4,8, 6,4, 8 e assim sucessivamente. Belezinha, galera? Show! Agora vamos falar um pouquinho sobre condutores e isolantes. Então, existem corpos que conduzem com facilidade a eletricidade, em geral, metais. Existem também outros corpos, outra categoria de corpos que tem extrema dificuldade em transmitir a eletricidade. Nós chamamos esses corpos de isolantes elétricos ou dielétricos. Mas por que existe essa diferença entre os objetos? Bom, a diferença está assentada na presença de elétrons livres. O que são os elétrons livres, galera? Aqueles elétrons que estão na última camada dos átomos, fracamente ligados ao núcleo. Então,
esses elétrons têm grande mobilidade dentro da estrutura. Então, quando o objeto tem uma abundância de elétrons livres, ou como a química prefere, elétrons de valência, ele sempre será um bom condutor de eletricidade. Coincidentemente, um bom condutor de calor. Já se na estrutura dele você não tem a presença desses elétrons livres, que tem facilidade de se mover pela estrutura, gerando o conceito de corrente elétrica, ele é chamado de isolante ou dielétrico. Está aí a definição. Condutores elétricos, mesmo materiais nos quais as cargas elétricas movimentam-se com facilidade. Isolantes ou dielétricos, mesmo materiais nos quais as cargas elétricas não têm facilidade de movimentação. E ele define também elétrons livres, elétrons mais afastados do núcleo atômico, ligados fracamente a ele. Os elétrons livres são responsáveis pela condução de eletricidade nos metais. Então, em geral, os metais são bons condutores de eletricidade pela presença de elétrons livres. Agora, outros materiais, como por exemplo o plástico, a borracha, a madeira, são isolantes elétricos por não terem na sua estrutura elétrons livres. Beleza, galera? Bom, e aí nós já falamos o que é eletrizar um corpo, não é? É fazer com que a sua carga líquida deixe de ser zero. É fazer com que ele ou tenha mais elétrons na sua estrutura que prótons, ou tenha mais prótons do que elétrons. Então, para nós eletrizarmos um corpo, para nós provocarmos um desequilíbrio na sua estrutura eletrônica, nós temos três maneiras ou três processos de eletrização. Nós podemos eletrizar um corpo por atrito, por contato ou por indução. A gente vai ver cada um desses três processos. O primeiro processo, galera, perdão, é chamado de eletrização por atrito. E olha a dica que ele dá pra gente aqui, ó. Ele fala assim: os corpos atritados adquirem cargas elétricas de mesmo valor absoluto e sinais opostos. O que ele quer dizer, galera? Vamos imaginar que você pegue dois objetos de naturezas diferentes. Por exemplo, aí, vidro e lã. Você pega esses dois objetos e atrita. Vamos supor, para facilitar o entendimento, que eles sejam inicialmente neutros, carga líquida zero. Então, pego o vidro e atrito com a lã. Só pelo simples fato de você atritar os dois, um deles vai perder elétrons e o outro vai ganhar elétrons. Esse que ganha, que no nosso exemplo é a lã, ficou eletrizado negativamente. E esse que perde ficou eletrizado positivamente. Então, cargas foram transferidas de um para o outro. Elétrons migraram de um corpo para o outro. Nesse caso, os elétrons foram do vidro para a lã. Quando eles foram do vidro para a lã ficou eletrizada negativamente e o vidro ficou eletrizado positivamente. A lã ficou com excesso de elétrons na sua estrutura e o vidro ficou com uma carência de elétrons. Então, houve transferência de cargas elétricas. E é interessante você notar, galera, que em geral nós também estamos continuamente eletrizados, só que a gente não nota. Como assim, professor, a gente está eletrizado? Porque você está em atrito com tudo. Eu agora estou me atritando com essa cadeira, você se atrita ao caminhar sobre o piso, ao caminhar sobre um tapete, ao sentar sobre um sofá. Pelo simples fato de você ter contato com o ar, acontece atrito entre você e o ar. Então é comum o nosso corpo estar eletrizado, não é? E a gente tem que tomar cuidado com isso daí, porque às vezes o nosso corpo está eletrizado e a gente não sente. E aí, ao pegar no material que é um bom condutor de eletricidade, essas cargas escoam do nosso corpo para esse material ou vice-versa, do material, né, para o nosso corpo, e a gente pode sentir uma leve centelha ou pode sentir uma corrente elétrica. Às vezes essa corrente elétrica pode ser tão intensa que ela gera um centelhamento. E já pensou se você está perto de uma bomba de combustível, quando você está abastecendo um carro e vapores de combustível estão presentes naquele ambiente? Então é arriscado você estar eletrizado em situações como essa. Mas, professor, como é que eu faço no dia a dia para me descarregar? Não é? Basta você pegar numa estrutura metálica qualquer, não é? Você pega, por exemplo, numa geladeira, você pega, por exemplo, num fogão. E, curiosidade, em geral,
essa pintura da geladeira, essa pintura do fogão, ela vem com um certo revestimento que funciona como revestimento isolante, justamente para nós não pegarmos ou tomarmos choque com facilidade. É por isso que quando tem um arranhão naquela estrutura ou ela começa a descascar, é bom que a gente pinte novamente, que a gente promova o revestimento novamente, porque pode acontecer de você levar choque pela parte metálica que agora se encontra exposta. Então a eletrização por atrito é muito comum. E é interessante que, por exemplo, se você trabalha com equipamentos eletrônicos, às vezes você trabalha numa área de informática, é interessante que você continuamente esteja se descarregando, porque esses aparelhos são muito sensíveis, né? Quando você vai tocar numa placa-mãe, quando você vai tocar no HD, vai que você está eletrizado e cargas escoam do teu corpo para aquele equipamento. Isso é uma corrente fraquíssima para a gente, mas não para aquele equipamento que é super sensível. Beleza, galera? Então a eletrização por atrito é muito fácil. Atritou, automaticamente um já vai ficar negativo e o outro já vai ficar positivo. Professor, tem como eu saber previamente? Não, previamente não, porque vai depender da eletronegatividade de cada um, não é? Então tem objetos, materiais que têm uma eletronegatividade maior do que outros, ou seja, tem uma afinidade maior por elétron, então eles vão ficar negativos e os outros vão ficar positivos. É por isso que os cientistas montaram uma tabela gigantesca, não é? Onde são elencados vários materiais, de modo que se você atritar o de cima com o de baixo, você vai ter o de cima negativo e o de baixo positivo. Essa tabela é chamada de série triboelétrica. Nada mais é do que uma relação de materiais, mas que tem uma regra por trás dela. Toda vez que você atritar alguém que está numa posição superior da tabela com alguém que está numa posição inferior, esse de cima ficará negativo e o de baixo positivo. Então, se você consultar previamente essa tabela, você já sabe o que vai acontecer após atritá-los, né? Mas como a gente está interessado só em eletrizá-los, em geral não nos interessa o sinal da carga, basta atritar que um já vai ficar positivo e outro negativo. Beleza, galera? O segundo processo de eletrização é a eletrização por contato. Então, diferentemente do atrito, você não vai atritar os objetos. Você apenas vai encostar e separar. Então, vamos lá, galera. Na eletrização por atrito que nós já vimos, os corpos estavam inicialmente neutros e nós queríamos eletrizá-los. Tudo bem? Atritei. Um vai ficar negativo e o outro positivo, ou seja, cargas elétricas de sinais opostos. Na eletrização por contato é um pouquinho diferente. Um tem que estar neutro, aquele que você quer eletrizar, e o outro tem que estar previamente carregado, positivamente ou negativamente, não é? Tanto faz. Então imagina alguém positivo e alguém negativo, perdão. Alguém positivo e alguém neutro. Coloquei em contato e separei. O que vai acontecer? Uma distribuição dessas cargas. Então, como o primeiro tinha um excesso de cargas positivas, ao você colocá-lo em contato com o corpo B e separar, ele passou parte, não toda, parte da sua carga para o outro corpo B. Então, ambos ficaram eletrizados positivamente. O mesmo aconteceria se o corpo A estivesse eletrizado, por exemplo, negativamente, se ele tivesse com excesso de elétrons em sua estrutura. Quando eu tocasse e separasse um corpo B inicialmente neutro, parte desses elétrons migrariam para o corpo B, de modo que ao final do processo ambos estariam eletrizados negativamente. Tranquilão? Aí você perguntaria, mas professor, quanto passa de um para o outro? Bom, em geral, isso depende do tamanho. Por exemplo, se os condutores, ao serem tocados, são idênticos, ou seja, esferas idênticas, como está sendo colocado aí no nosso exemplo, é claro que haverá uma distribuição igual nessas cargas. Daí, ao final do processo, cada uma ter a mesma carga, que é a média aritmética das cargas iniciais. Exemplo, vamos imaginar que o corpo A tem uma carga de mais 10 microcoulombs e o corpo B, 0, inicialmente neutro. Vamos imaginar que os corpos são idênticos, esferas perfeitas de mesmo raio. Coloquei em contato, separei, quanto cada uma ficará? Com quanto de carga cada uma ficará? Bom, 10 mais 0 dividido por 2, média aritmética,
cada uma ficará com uma carga de 5 coulombs. Mas, professor, pode acontecer das esferas serem idênticas, mas no início do processo já terem cargas, ou seja, uma delas não é inicialmente neutra? Sim, pode acontecer de uma ter 10 coulombs de carga, a outra ter 4 coulombs de carga. Coloquei em contato e separei. 10 mais 4, 14, dividido por 2, 7. Cada uma delas ficará com 7 coulombs. Tranquilo? Média aritmética. Mas, professor, isso para duas. E se eu colocar 3 simultaneamente em contato e separar? Você vai somar as cargas e dividir por 3, não é? Digamos que uma tenha 10 coulombs, a outra tenha 2 coulombs e a outra tenha 3 coulombs. 10 mais 2, 12, por 3, 15. Dividido por 3, 5 coulombs para cada uma. Professor, e se uma for positiva e a outra negativa? Vamos lá. Vamos supor que uma tenha 20 coulombs e a outra menos 4 coulombs. Tudo bem? Quando somar, 20 mais menos 4 dá 16, por 2, 8. 8 coulombs para cada um. O interessante é você notar que ao final do processo, elas terão a mesma carga e o mesmo sinal, obviamente. Então, se uma tem carga positiva e é mais 8, a outra também terá carga positiva e será mais 8. Mas, professor, se os condutores não tiverem tamanhos diferentes, haverá uma distribuição equitativa como essa? Com certeza não. Aquele que for maior, ao final do processo, ficará com mais cargas. E o menor, aquele de menor raio, ficará com menos carga. Então, se você tem um condutor pequenininho, eletrizado, e o coloca em contato com outro condutor gigantesco, neutro, praticamente toda a carga dele se perderá e passará para o maior. É por isso que a gente fala que um condutor eletrizado, quando é aterrado, ou seja, quando você faz uma ligação dele com o planeta Terra, que é uma esfera colossal, gigantesca, ele se descarrega. Então, independentemente do tamanho do condutor, porque não tem comparação com o tamanho da Terra, independentemente do tamanho do condutor, se ele estiver eletrizado positivamente ou negativamente, se você o conecta de alguma maneira ao planeta, ele automaticamente se descarregará. E normalmente essa conexão é feita através de um fio que nós chamamos na física de fio terra. Então, aterrar um objeto é ligá-lo ao solo, ligá-lo ao planeta, através de um fio que nós chamamos de fio terra. E aí ele naturalmente se descarrega. Ou elétrons migrarão dele para a Terra, caso ele tenha excesso de elétrons, ou elétrons migrarão do planeta para ele, caso ele tenha carência de elétrons, caso ele seja positivo. Então, caso ele seja positivo e você o conecte com o planeta, ele vai atrair elétrons do planeta que anularão essa carga positiva em excesso. Beleza até aí, galera? Ótimo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a nossa eletrização por indução, galera. A eletrização por indução, ela é um pouquinho diferente da eletrização por atrito e da eletrização por contato. Na eletrização por indução, não há atrito e não há contato. Como é que ela funciona? Você vai pegar um corpo inicialmente neutro, que no nosso exemplo aí é o corpo B, e vai aproximar dele um corpo já previamente eletrizado, positivamente ou negativamente, tanto faz. No nosso exemplo, é esse corpo A que está eletrizado positivamente. Esse corpo A vai ser chamado de indutor e esse corpo B chamado de induzido. Por quê? Porque a aproximação do corpo A ao corpo B provoca no corpo B um fenômeno chamado indução eletrostática. O que é a indução eletrostática? É a separação das cargas do induzido pela presença do indutor. Então, quando você aproxima um indutor que é positivo, ele vai atrair elétrons do corpo B para a extremidade esquerda. Ele vai repelir as cargas positivas para o lado direito. Lembrando que aquele lado direito, que tem cargas positivas, não são prótons. Na realidade, significam carência de elétrons. Então, 1 milhão de elétrons, por exemplo, migrou para o lado esquerdo. Você vai ter uma falta do lado direito de 1 milhão de elétrons. A gente representa essa falta ou carência pelas cargas positivas. Então, galera, essa separação das cargas que acontece no induzido
pela aproximação do indutor, nós chamamos de indução eletrostática. Notem que até esse momento o induzido ainda é neutro. Nós não o eletrizamos ainda, tudo bem? Existe uma segunda etapa. E qual é essa segunda etapa? Você aterrar o induzido. Você pode ligá-lo através de um fio ao planeta, ao Sol, ou você pode chegar lá e fazer o papel desse fio. Até porque você tem uma certa condutividade, não é verdade? A corrente pode passar pelo seu corpo, desde que ela seja uma corrente leve, obviamente não traga nenhum risco para você. Então você chega e toca no induzido. Quando você tocar no induzido, já que no lado direito você tem excesso de cargas positivas, elétrons migrarão do planeta para esse lado direito, anulando essas carguinhas aí positivas. Tranquilo até aí? Então você tocou, anulou essas carguinhas positivas, pode tirar a mão. O toque é rápido, galera, é só tocar e separar. Você, ao fazer isso daí, já anulou automaticamente essas carguinhas positivas do lado direito. Tranquilo? Notem que as cargas negativas ainda ficaram presas no canto esquerdo, pela presença do indutor. Num quarto momento, você afasta o indutor do induzido e aí essas cargas, por repulsão, já que elas se repelem, vão tentar se distribuir o mais afastados, né, um do outro. Então, eles vão se distribuir na superfície do induzido, mais ou menos a mesma distância uma da outra, não é? Então, antes elas estavam todas concentradas do lado esquerdo, por causa da presença do indutor, mas quando você afastou o indutor, essas cargas se distribuíram. Tranquilão, galera? E aí, o que você tinha antes do processo, no início? Um condutor B neutro. E ao final do processo agora, você tem um condutor eletrizado negativamente, com carga contrária ao indutor. Então, nesse terceiro processo, os corpos ficam com cargas elétricas de sinais contrários. No nosso exemplo, um indutor positivo e um induzido negativo. Beleza, galera? Esse processo de indução ele é extremamente interessante para a gente, porque ele vai na contramão do que você poderia achar em relação a uma determinada situação. Que seria, professor, um corpo eletrizado é capaz de atrair um corpo neutro? Você poderia imaginar que não, mas por conta da indução, a gente vai responder que sim. Exemplo, vamos imaginar que você tem essa esfera A aí, que nós chamamos de indutor, e você aproxime essa esfera de um condutor B eletricamente neutro, leve de preferência, esteja preso ao teto por um barbante. Então imagine que inicialmente ele estava na vertical. Quando você aproxima um indutor que é positivo, o que ele vai produzir no B? Separação de suas cargas. A extremidade esquerda vai ficar negativa e a extremidade direita positiva. O que vai acontecer entre as cargas positivas de A e as cargas negativas de B que estão do lado esquerdo? Atração. O que vai acontecer entre as cargas positivas do indutor e as cargas positivas do induzido que estão do lado direito? Repulsão. Só que como as cargas negativas do induzido estão mais próximas do indutor que suas cargas positivas, vai predominar a atração em relação à repulsão. Então a força de atração entre indutor e induzido vai superar a força de repulsão, de modo que esse pêndulo vai se inclinar levemente na direção do indutor. Então ocorre atração, sim, entre alguém eletrizado, positivo ou negativamente, e alguém neutro, por conta dessa indução. Está aí o que ele fala, né? Por indução, um corpo eletrizado pode atrair um corpo neutro. As cargas positivas de A atraem negativa de B e repele as positivas de B. A força de atração tem intensidade maior que a de repulsão. Beleza até aí, gente? Aí, num segundo momento, a gente vai definir carga elétrica pontiforme para a gente entender a lei de Coulomb. O que é uma carga elétrica pontiforme, galera? Corpo eletrizado, cujas dimensões podem ser desprezadas em relação às distâncias que o separam de outros corpos eletrizados. Então, a gente trabalha muito dentro da eletricidade com objetos, mas a gente vai ignorar as dimensões desse objeto e vai imaginar como se toda a carga dele estivesse concentrada no seu centro. Então, aquela carguinha que eu vou colocar lá no centro, a gente vai chamar de carga pontiforme. A gente vai representar todo esse corpo por um único ponto, e nesse ponto a gente vai concentrar toda a carga dele. Essa carga a gente chama de pontual ou pontiforme. É ela que a partir de agora vai ser a representativa daquele objeto. Beleza?
Ótimo. Galera, lá na frente a gente comentou que cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. A lei de Coulomb ela vem procurar quantificar isso daí. Ou seja, quão grande é essa força ou quão pequena é essa força. Então a lei de Coulomb ela traz alguns conceitos interessantíssimos para a gente, né? Primeiro, que pela fórmula que você está vendo aí, essa força elétrica de atração e de repulsão depende dos valores das cargas envolvidas e da distância entre elas. Então, quanto maiores os valores das cargas envolvidas no processo, quer seja um processo de atração ou repulsão, mais intensa é essa força. E também depende inversamente da distância. Quanto mais afastadas as cargas estiverem, mais fraca é essa atração ou repulsão. Quanto mais próximas elas estiverem, mais intensa é essa atração ou repulsão. E esse K é conhecido como constante eletrostática do meio. Em geral, esse K nas provas é chamado de K0, que é a constante padrão, é a constante do vácuo, 9 vezes 10 a nona. Notem a semelhança entre essa fórmula da força elétrica e a fórmula da força gravitacional, que a gente aprende lá em gravitação, não é? Lá a gente viu que dois corpos se atraem com uma força que tem uma configuração, uma fisionomia, uma cara bem parecida com essa. A força é G maiúsculo, uma constante, né? Vezes a massa do primeiro corpo, vezes a massa do segundo corpo, sobre a distância entre eles ao quadrado. Olha a semelhança, né? Mas temos algumas diferenças interessantes. Enquanto a força elétrica pode ser de atração ou de repulsão, a força gravitacional é só de atração. Ainda não sabemos dentro da ciência porque essa diferença nessas características, não é? A gravitacional é sempre atrativa, ou seja, massa sempre vai atrair massa. Você não tem uma massa positiva e uma massa negativa. Agora, uma outra propriedade chamada carga elétrica, aí sim, ela pode ser positiva ou negativa. Então, entre elas pode acontecer atração ou repulsão. E isso é um fato interessante. Não sabemos por que isso, por que essa diferença. E outra coisa também curiosa, né, que mostra a harmonia no universo. Como esse K é 9 vezes 10 a nona e aquele Gzão lá da gravitação universal é da ordem de 10 a menos 11, você nota que a força elétrica que existe, né, no universo como um todo, ela é quase que bilhões de vezes maior do que a força gravitacional. Então, uma força elétrica é infinitamente mais intensa do que uma força gravitacional. Olha que coisa curiosa. Isso quer dizer, por exemplo, só para você ter uma ideia, né, da grandeza dessa força, quer dizer o seguinte: se não houvesse o equilíbrio que há entre cargas positivas e negativas, você ia ter uma situação muito estranha no universo. Por exemplo, galera, vamos supor que só existisse força elétrica de atração. E essa força elétrica você sabe que é bilhões e bilhões de vezes maior do que a força gravitacional. Não teríamos o universo como temos hoje. Esse nosso universo seria mais ou menos do tamanho de uma bola de futebol, visto a grande atração elétrica que existiria entre as partes constituintes desse universo. Ele seria muito compacto, não é? E o nosso universo seria do tamanho mais ou menos de uma bola aí de futebol, de uma bola de boliche. Em compensação, se só existisse força elétrica de repulsão, lembrando que ela é bilhões e bilhões de vezes maior que a gravitacional, nosso universo seria uma massa gasosa, com partículas altamente agitadas, espaçadas entre elas, dispersa por esse universo. Nós não teríamos matéria condensada de modo a formar o nosso universo. Então, graças a Deus, não é verdade? Se nós podemos falar assim, existe um equilíbrio no universo entre cargas positivas e negativas, de modo que uma não predomine sobre a outra, não é? Então, quando você olha para uma cadeira, você vê mais ou menos um equilíbrio entre as cargas positivas e negativas, senão você estaria levando choque a todo momento. Idem para uma mesa, idem para o teu corpo, idem para o planeta, idem para o Sol. Então há mais ou menos uma distribuição harmônica dessas cargas, de modo que uma não predomine sobre a outra, né? Só para você ter uma ideia, galera, de como a força elétrica é intensa, só é você olhar para essa fórmula e colocar no lugar das cargas Q1 e Q2, 1, e no lugar da distância 1. Como assim, professor? Vamos imaginar que você tenha duas carguinhas de 1 Coulomb. 1 Coulomb aqui
um coulomb aqui, separadas por uma distância de 1 metro. Então você já sabe que se elas têm carga de mesmo sinal, vai rolar uma repulsão entre elas, não é verdade? Vamos estimar qual seria o valor dessa força de repulsão? Só é substituir nessa fórmula aí. Você bota Q1 igual a 1, Q2 igual a 1 e a distância igual a 1. Lembrando que aquele K é 9 vezes 10 a nona, ou seja, 9 bilhões. Você sabe que esse 1 vai desaparecer. No final você vai ter 9 bilhões de newton. Uma força como essa é capaz de erguer um transatlântico. Olha que coisa interessante. Caramba, professor, existem forças dessa magnitude na natureza? Existem. Só tem um detalhe, você não consegue no dia a dia, né? Não é comum você ter uma carga por aí de 1 coulomb. Até porque, quantos elétrons não seriam necessários para nós termos uma carga de 1 coulomb? Só para você ter uma ideia, um elétron transporta ou tem uma carga da ordem aí de 10 a menos 19 coulomb. É muito pequenininha a carga transportada por um elétron. Então, quantos elétrons não seriam necessários para transportar 1 coulomb? Algo em torno de 10 a 18 ou 10 a 19 elétrons. Você não vai encontrar isso no dia a dia em qualquer lugar. Então, forças dessa magnitude existem, mas você não vai encontrar no dia a dia. Então, o que essa fórmula está mostrando para a gente, galera, é essa dependência entre a força elétrica, o meio que preenche as cargas, esse K é chamado de constante eletrostática do meio. Então, o padrão é nós estudarmos o comportamento das cargas no vácuo, mas você pode estudar em qualquer outro ambiente, por exemplo, dentro d'água. Dentro d'água teríamos um outro K. Tem até questões que pedem para nós calcularmos o K desse novo meio, né? Então, essa força elétrica depende do meio que existe entre as cargas, dos valores das cargas e da distância entre elas. É isso que o nosso gráfico está procurando mostrar embaixo. E em cima eu coloquei aí o valor do K com índice 0 para indicar que é o vago. Olha lá, galera, o gráfico de força elétrica em função da distância. O que um gráfico decrescente como esse quer dizer? Que à medida que a distância aumenta, a força de atração ou repulsão entre as cargas diminui. E abaixo, né, você nota aí no eixo vertical como fração, o denominador das frações aparece justamente por conta do aumento da distância. Então você nota que quando você duplica a distância, a força cai por um fator 4. Quando você triplica, por um fator 9. Quando você quadruplica, por um fator 16. Por quê? Porque na fórmula a distância está ao quadrado. Então, quando você triplica, 3 ao quadrado, 9. A força é 9 vezes menor. Quando você quadruplica, 4 ao quadrado, a nova força será 16 vezes menor. Beleza até aí, galera? Agora eu selecionei aqui alguns exercícios para a gente dar uma olhadinha aqui, ó. Então, vamos lá, galera. Por exemplo, claro que eu não vou falar de todos os exercícios, que são vários, depois eu posso até disponibilizar para você essa lista de exercícios resolvidos. Mas vamos ver como é que funciona mais ou menos essa historinha aí para você ter uma ideia. Questão número 2, galera. Determine a carga elétrica de um condutor que, estando inicialmente neutro, ele perdeu 5 vezes 10 a 13 elétrons. Então, você tinha um condutor que inicialmente estava neutro e ele perdeu 5 vezes 10 a 13 elétrons. Ele pergunta quanto ele perdeu de carga. Tranquilo, galera? Ó, determine a carga elétrica. Então, vamos lá. Se ele perdeu elétrons, você já sabe que ele vai ficar eletrizado positivamente. De quanto que ele vai ficar eletrizado positivamente? Só é você saber o quanto ele perdeu de carga, quanto foi embora de carga dele. Então, ele ficou eletrizado com aquele valor que é a carga líquida. E nós já vimos o princípio da quantização. Você sabe que cada elétron transporta uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19. Se ele perdeu 5 vezes 10 a 13 elétrons, só é você multiplicar por 1,6 e você descobre qual é a carga que ele adquiriu, que é de 8 vezes 10 a menos 6 coulombs. Beleza? Até aí, galera? Vamos um pouquinho mais aqui para frente, que tem outro exercício também, que é o nosso exercício 9. No exercício 9, ele fala o seguinte, galera. 3 esferas metálicas A, B e C idênticas estão eletrizadas com cargas mais 3Q, menos 2Q e mais 5Q, respectivamente. Determine a carga de cada uma após o contato simultâneo entre as três. Então, nós já vimos que, como ele falou que são idênticas, esferas idênticas, média aritmética, não é? As cargas vão se distribuir igualmente pelas 3 esferas. O que é que você vai ter que fazer? Somar as 3 cargas e dividir por 3. Então, quando você soma mais 3Q, menos 2Q e 5,
e depois você divide por 3, você vai ver que dá mais 2Q para cada uma das cargas ao final. Beleza até aí, gente? Vamos lá prosseguir para a gente dar uma olhadinha numa outra questão. Tem várias questõezinhas aqui e eu lá na frente selecionei uma que eu considero interessante para a gente, que é essa nossa questão, calma que eu pulei, que é a nossa questão 28, galera. Olha o que a questão 28 fala. A intensidade da força elétrica entre duas cargas pontiformes, já vimos o que é, uma Q1 de 6 microcoulombs e outra Q2 de 3 microcoulombs, lembrando que micro é 10 a menos 6, não é? É um submúltiplo, são colocadas no vácuo e sofrem uma redução quando essas cargas são mergulhadas à mesma distância em água. Olha que interessante, mudou o meio. Então, olha só, colocadas no vácuo, sofre redução. Então, antes elas estavam no vácuo, entre elas rolava uma força de repulsão no vácuo. Essa força de repulsão vai sofrer uma redução quando essas cargas são mergulhadas dentro d'água e colocadas à mesma distância. Aí ele vem e fala, sendo a distância entre as cargas de 3 centímetros, temos que passar para metro, e a intensidade da força elétrica de 2,2 newtons, o valor da constante eletrostática na água em newton metro quadrado coulomb quadrado é igual a, esse é um caso clássico para nós utilizarmos a lei de Coulomb, não é? Tá aí, K, carga 1, carga 2, distância entre elas ao quadrado. Então ele deu a força que vai atuar entre elas de repulsão na água, 2,2 newton, deu o valor das duas cargas, deu a distância entre elas e que é o nosso valor do K. Olha lá, galera, faz a continha, substitui F2,2, as cargas você substitui, a distância você passa de centímetro para metro, eleva ao quadrado, e aí nós descobrimos o valor de K, que é de 1,1 vezes 10 a 8. Belezinha até aí, galera? Beleza, separei também mais um exercício aqui, que é o nosso exercício 34, galera. Olha lá, esse exercício 34, ele é bem interessante e fala o seguinte, ó. Ao retirar o copinho de um porta-copos, um jovem deixa-o escapar de suas mãos quando ele já se encontrava a 3 centímetros da borda do copo. Pera aí, galera, deixa eu botar isso pra cá, que vai ficar mais show para você entender. E aí eu subo um pouquinho aqui, ó. Vamos lá. Então ele fala assim, ó. Ao retirar o copinho de um porta-copo, um jovem deixa-o escapar de suas mãos quando ele já se encontrava a 3 centímetros da borda do porta-copos. Vamos lá levantar. Misteriosamente, o copo permanece por alguns instantes pairando no ar. Analisando o fato, concluiu que o atrito entre o copo extraído e o que ficar exposto havia gerado uma força de atração de origem eletrostática. O que ele quer dizer com isso, galera? Tá aqui a figurinha, ó. Então você tem um porta-copos, dentro dele vários copos, né? Então, um dos copos, quando ele estava a 3 centímetros, não é isso? Do último copo, ele ficou suspenso no ar e não caiu direto. É isso que ele está falando aqui em cima, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha o que ele falava aqui, ó. Misteriosamente, o copo permanece por alguns instantes pairando no ar. Então, ele estava tirando um copo. Quando esse copo estava a 3 centímetros do último, escapuliu da mão dele. E ele ficou um tempinho pairando no ar, para depois ele cair. Misteriosamente pairando no ar, não é? E ele fala o porquê desse misteriosamente. Ele dá uma dica para a gente. Ele está falando que houve atrito entre esse copo e o anterior. Eletrização por atrito. Esse copo aqui de baixo provavelmente se eletrizou com uma carga positiva e o de cima com uma carga negativa. Rolou uma atração entre eles. Então, como eles estavam acoplados um no outro, né? Quando você retirou de baixo do de cima, rolou um atrito entre eles. Esse atrito fez com que um se eletrizasse positivamente e o outro se eletrizasse negativamente, rolando uma atração entre eles. É por isso que quando você deixou cair o copo, ele ficou momentaneamente parado. Ele meio que momentaneamente equilibrou o peso do copo. Essa força elétrica para cima de atração entre esses dois copos equilibrou o peso desse copinho. Então por que ele demorou para cair? Porque duas forças atuaram sobre ele em sentidos opostos. Uma feita pela gravidade, para baixo, né? Força-peso. A outra para cima, que é a força elétrica de atração entre ele e o copo que ficou preso lá em cima. Tranquilo? Olha o que ele fala. Suponha que, perdão, galera, a massa de um copo seja de 1 grama, teremos que passar para quilo.
a interação eletrostática ocorra apenas entre o copo extraído e o que ficou exposto, sendo que os demais copos não participam da interação, os copos, o extraído e o que ficou exposto, possam ser associados a cargas pontuais de mesma intensidade. Olha que interessante. Então, você vai imaginar que eles sejam tão pequenos a ponto de serem considerados cargas pontuais e as cargas são iguais em módulo. Um vai ficar com mais Q, o outro com menos Q. Mas em módulo, tudo Q, quando você for substituir lá na lei de Coulomb. Beleza, galera? Até aí? E aí ele vem e fala o seguinte, né? Que é a perguntinha. Vamos lá. Ele pergunta o seguinte, ó. Nessas condições, dado G 10 metros por segundo ao quadrado e K igual a 9 vezes da nona, o módulo da carga elétrica excedente no copinho, momentos após sua retirada do porta-copos, foi em Coulomb aproximadamente. Então, o que ele fez aqui na resolução, galera? O que nós já esperávamos pelo que eu falei para vocês, né? Como ele demorou para cair, é porque a força elétrica equilibrou o peso. Então, foi o que ele fez. Ele fez a força coulombiana, Q1, Q2 sobre D ao quadrado, equilibrar o peso, que é mg. Como as cargas são iguais, Q1 vezes Q2, dá Q ao quadrado. Substituímos o K, a distância de 3 centímetros entre os copos eu passei para metro ao quadrado. A massa de cada copinho, como eu estou pegando um só, né, que é aquele que ficou flutuando, 1 grama, passei para quilo, vezes 10 a menos 3, multipliquei pela gravidade, resolvi, fiz a continha, encontrei aproximadamente aí 3,2 vezes 10 a... Cadê? 3,2 vezes 10 a menos 8 Coulomb, que é aí a nossa letra D. Belezinha, galera? Espero que vocês tenham entendido esses conceitos iniciais, né? Entendido o que é eletrização, quais os processos que nós temos à disposição para eletrizar um corpo, como é que funciona cada um, qual é a característica de cada um e principalmente ter entendido a nossa lei de Coulomb, sabendo que ela pode ser atrativa ou repulsiva e que depende daqueles 3 fatores: cargas envolvidas, distância e meio onde foi realizado o experimento, tá bom? Essa é só uma introdução, depois a gente vai aprofundar mais falando na próxima aulinha de campo elétrico, beleza? Fiquem com Deus, um beijo no coração e